Olá, tudo bem? Aqui é o Fernando e tem mais um relato aqui no Fatos da Fé. E quem me enviou foi o Hinaldo. Obrigado, Hinaldo. Vamos ao relato? Boa noite, me chamo Hinaldo. Hoje eu tenho 25 anos e moro em Itapissuma, Pernambuco. O relato que vou contar é de quando eu tinha 7 anos a 18 anos atrás. No ano de 2000, morava com minha mãe e meus irmãos ao lado da minha casa. Morava uma amiga da minha mãe e os filhos dela eram meus amigos. E andamos sempre juntos para qualquer lugar, colégio, festas, e jogamos bola e etc. Tudo ia bem e faltava um mês para completar 8 anos. Foi nesse período que as coisas começaram a ficar estranhas. Meus amigos vieram me convidar para uma festa no sítio do avô deles. Então eu aceitei e fomos juntos para a festa. E quando chegamos lá, nós brincamos, bebemos e divertimos bastante. E na hora de ir embora, perguntei a eles se iriam embora comigo. E eles disseram que não, pois era uma data muito especial para o avô deles. Então disse que iria embora, pois amanhã eu tinha aula e já era 7 horas da noite. Quando eu peguei a bicicleta para ir embora, para chegar em casa, eu levei 1h30 pedalando. Só não esperava que ia acontecer algo sobrenatural comigo, pois nunca acreditei nessas coisas. Na metade do caminho, desci da bicicleta e fui caminhando. Quando comecei a ouvir barulhos de coisas me seguindo, e parei para ver o que era. Quando eu vi saindo do mato um enorme cachorro negro. Seus olhos eram amarelos. Quando eu vi, pensei em correr. Então fiquei parado olhando para ver o que ele ia fazer. Foi aí que ele começou a vir em minha direção. Meu coração começou a sair pela boca, de tanto medo que estava. Daí ele parou perto de mim e eu, sem entender nada, subi na bicicleta e saí pedalando bem rápido. Eu olhei para trás e vi que ele estava me seguindo. Eu já estava chegando perto da minha casa. Quando olhei no relógio e vi que era quase 9 horas e não tinha ninguém na rua, então comecei a chamar a minha mãe, mas não tinha ninguém em casa. Mas como era de costume, ela sempre deixara a porta aberta. Daí eu entrei e fechei a porta. Quando eu olhei para fora, vi que ele estava ali parado, como se estivesse me esperando. Daí ele deu 3 latidos e foi embora. No outro dia eu não comentei a ninguém que tinha acontecido comigo. Não fui ao colégio e passei 3 dias em casa, sem sair para lugar nenhum. Minha mãe ficava me perguntando se estava tudo bem. Eu falava que sim, mas na verdade eu sabia que não estava, mas a medo era tão grande que ficava sem entender o que aconteceu naquele dia. Então eu um certo dia saí para comprar pão e era por volta de 7 horas, 7h30, quando escutei o meu amigo me chamar. E ele perguntou a mim se estava tudo bem. Eu respondi que não. Como ele era meu melhor amigo, eu contei o que tinha acontecido. Depois que saí da festa, ele ficou rindo e depois disse que isso é besteira. Então eu fui embora para casa pensando o que ele falou. Então eu comecei a
acordar com ele. Mas quando estava chegando perto de casa, o cachorro negro estava lá, parado, em pé, me olhando. Ele, quando me viu, começou a latir. Então eu entrei em casa e ele ficou lá parado, olhando. Então eu cheguei até perto da porta e falei, vai embora, cachorro, vai embora, coisa ruim. E ele começou a latir e foi embora. Pois 2 dias depois eu fui jogar bola com meus amigos. Eram uns 4 horas, estava tudo bem, quando uma menina disse: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Pode olhar o tamanho desse cachorro ali parado dentro dos matos, olhando para nós. Quando eu ouvi ele, falei para o meu amigo: aquele é o cachorro que me seguiu. Então meu amigo disse: sangue de Jesus tem poder. Eu olhei para ele e disse: tá vendo o que era verdade? Então o cachorro negro se levantou e saiu correndo para o matagal. Todos fomos embora. Quando eu cheguei em casa pareceu até mentira, mas ele estava lá parado e de novo perto de casa. E dessa era 4 horas que via ele. Então os dias foi isso passando, parei de ir para a escola e fiquei trancado dentro de casa sem sair para canto nenhum. Então minha mãe perguntou: como está a escola? Eu, sem querer falar, disse: tá tudo bem. Então chegou o dia do meu aniversário. Minha mãe chegou animada e dizendo: vamos fazer uma festinha para você. Eu falei que não. Então minha mãe falou que você não quer uma festa, logo você quer, quando vai para a festa das pessoas, come bolo sem antes das parabéns. Eu comecei a rir e disse: tá bom. Então eu fui de manhã no mercado com minha mãe. Quando ela disse: meu filho, o que você quer de presente? Então eu olhei para ela e disse: paz. Ela começou a sorrir e disse: paz, só quem dá é Deus. Quando a gente estava voltando, ela disse: olha, filho, tem um cachorro negro ali parado, olhando para cá. Então eu comecei a chorar. Ela me segurou e disse: por que está chorando? É porque essa é a 5 vezes que vejo esse cachorro, mãe. Ele vive atrás de mim. Ela disse: isso é besteira da sua cabeça. Então logo após o cachorro foi embora. Mas quando ele foi, ele sempre parava e ficava olhando para onde eu e minha mãe. Então minha mãe percebeu e disse: vai lá com teu pai. Então eu fui e contei para ele o que tinha ocorrido. E ele disse: esse cachorro ou é um pai. Então eu fui e contei para ele o que tinha
o que era um lobisomem. O que meu pai disse que esse cachorro é um lobisomem ou um cão guia. Quando coisa ele que então meu pai falou, se você ver ele novamente, pergunta o que ele quer. Então depois disso passou o meu aniversário, os dias passaram e ele tinha desaparecido. Faltava 3 dias para terminar o mês quando meu amigo veio em mim e chamou para ir passear na fazenda com nossos passarinhos. Então eu estava tudo bem, mas aí meu amigo saiu correndo e disse: corre, olha o cachorro negro aí. Então eu fiquei parado e ele veio até mim. Foi a primeira vez que fiquei de frente a frente com ele. Então eu perguntei: o que você quer? Ele me deu uma mordida e foi aí que eu disse: esse é meu fim. Quando me dei conta, não senti dor. Então eu vi que ele na verdade estava me seguindo. Então ele me voltou e foi embora para outro lado. Então quando eu virei para ir embora, ele latiu e aí eu parei e ele veio de volta até mim e fez a mesma coisa. Me segurou e latiu novamente e começou a ir embora. Então fiquei parado vendo ele ir. Quando pensei em ir embora, ele novamente latiu e voltou. Foi aí que percebi que ele queria que eu fosse com ele. Então meu amigo que tinha corrido voltou e disse: é melhor você ir mesmo, só assim você vai descobrir a verdade. Chamei ele para ir comigo, ele foi junto comigo e ele veio outras pessoas, meu pai e mais meus amigos. Não deu. Então foi assim a minha história que aconteceu comigo, mas também nunca mais ouvi lá ver. Então, meus amigos, foi assim a história, tá bom? Espero que vocês gostem, tá bom? Vai ser muito bacana. Vai lá, comenta, dá um like, tá bom? Espero que vocês gostem, tá ok? Obrigado a todos.